Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Estamos em mais um dia de paz, todos os dias, sempre que a gente pode. Estamos aqui 6 horas da manhã, tem um vídeo para poder abençoar o seu dia e depois nós estamos orando pela sua vida. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final e também te convido a compartilhar esse vídeo, porque vai abrir a visão de muita gente e vai trazer paz para a alma de muitos que têm dúvida concernente a muitas coisas que está acontecendo. Veja bem, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz: produzei, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meus amados irmãos, tem algo muito forte aqui no capítulo 3 de Mateus, a mensagem muito conhecida, mensagem essa de João Batista, um dos maiores profetas considerado por Jesus, a qual Jesus vai elogiar João Batista, dizendo, nascido de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Esse que veio pregando uma mensagem na beira do Jordão, no deserto, uma mensagem forte, uma mensagem que muitos hoje não teriam estrutura de ouvir de maneira alguma. Mas, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é algumas coisas que eu quero compartilhar contigo. Primeiro, o ministério de João Batista, você não vê sequer um sinal. Você não vê alguém sendo curado. Você não vê paralítico levantando. Você não vê esses sinais. Mas você vê uma multidão que caminha quilômetros para poder ir até João Batista para ouvir a sua mensagem. Já para eu poder pensar nisso? Tamanha autoridade da mensagem que João Batista pregava. Hoje, em nossos dias, em muitas denominações e também na mente de muita gente, a palavra de Deus perdeu o valor. A palavra simples, a palavra pregada, ensinada, em muitos lugares perdeu-se o seu valor. Hoje a multidão só quer ir em certas denominações que tem curas, milagres. Que eis o profeta ali. Jesus advertiu muito bem a igreja sobre isso, irmão. Mateus capítulo 24, quando ficar sabendo, eis o profeta acolá, eis o Cristo ali na Judéia, eis o Cristo ali. Não vá. Não vá. E hoje só é profeta se tiver sinais, prodígios. O diabo também faz sinais e prodígios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. E por eles crerem na mentira e não na verdade, vou eu permitir a operação do erro. Vou eu permitir sinais. O diabo faz sinais, irmãos. O evangelho está alicerçado na firmeza da palavra pregada de arrependimento. Arrependimento vem de uma palavra no original metanoia, que quer dizer desvio ou retroceder. Ou seja, se o pecado está aqui na minha frente, eu virei as costas para o pecado. Isso é arrependimento. Se o pecado está na minha esquerda, a bandeja, eu vou para a direita. Se estiver na direita, eu vou para a esquerda. Arrependimento é desvio do mal. Arrependimento é você não ir para cima do pecado. E o que a nossa geração mais precisa é de arrependimento genuíno. Mensagens como essa não são mais ministradas, pregadas em muitos lugares. E às vezes, quando eu vou pregar em alguma igreja para fora, e é uma vez só que eu vou em muitos lugares. Por quê? Porque eu prego a palavra de Deus. Eu prego arrependimento, eu prego redenção, eu prego salvação, eu prego crucificação, eu prego a volta de Jesus, irmãos. Em muitos lugares eu não sou aceito.
Não sou aceito por causa disso. Mas entenda que no ministério de João Batista tem muitos pastores preocupados. Tem que ter sinais, tem que ter prodígio, tem que ter aquilo. Senão o povo não vai crer. Mas o ministério de João Batista, ele pregou contra o pecado. Ele não aceitou o pecado de Herodes. Quando ele teve a oportunidade que ele viu Herodes, ele falou: larga a mulher que você comete adultério. Quando as pessoas fariseus vinham se aproximando dele, ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vidoura? Ele pregava contra o pecado. Ele pregava arrependimento. E uma multidão de pessoas eram batizadas por João Batista. Uma multidão de pessoas era batizada. Vinha gente de longe e lá não tinha milagre. Hoje é difícil reunir uma multidão de gente para poder ouvir mensagem de arrependimento. Na minha cidade aqui, Planaltinho do Goiás, não tenho medo de falar isso. Eu falo no público que eu prego, onde eu tiver. Teve aqui uma cruzada. Eu não vou. Porque para mim não é cruzada aquilo, para mim é show. Eles põem um rock gospel, um jogo de luz piscando tudo, e o povo tudo pulando na carne. O pessoal todo mundo pulando, dançando lá na frente. Os cantores tudo com risca na cabeça, aqui no cabelo. Qual é a diferença do profano para a luz? Quem é luz é diferente, eu vou te mostrar na palavra aqui. Nós fomos chamados para poder ser diferente, irmão. Não ser igual ao mundo. Quem constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então por isso que eu não vou, que eu não participo, porque eu não sou complacente com essas coisas, irmãos. Porque se me der uma oportunidade lá, eu vou falar o que eles não vão querer ouvir. Vão abaixar meu microfone. Porque eu vou falar a palavra de Deus. Cruzadas tem que ser de palavra, de milagre do alto do céu. Sim, isso é cruzada, que prega a palavra sobre arrependimento. Um dia eu fui pregar numa cruzada e Deus me deu o livro de Jeremias para poder estar pregando. Para poder contestar contra o pecado do povo de Judá. A rebelião do povo contra Deus e a idolatria, a profanação e a prostituição. Quando eu comecei a pregar, o pastor fez isso aqui, ó. Porque me agendaram na cruzada. Sempre tem alguma irmã do cocôzinho, que as irmãs de oração, aqueles senhorzinhos, anciões de cabelo branco, quando a gente prega, mesmo a gente sendo novo, eles falam: essa é a mensagem que nós ouvia lá atrás. E isso me alegra, irmãos. E quando eu pregando, é o último pregador da noite, pregando. Começou as pessoas vindo de longe, chorando e se prostrando diante da frente do altar, na cruzada na rua. Se prostrando, chorando, entregando as vidas para Jesus. O efeito da mensagem pregada com verdade, com autoridade, e a mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista não tinha prodígios, sinais, mas havia só a mensagem pregada com autoridade. E uma multidão de pessoas vinham ouvir João Batista. Hoje, por se levantar muitos doutores em divindade, que já tem até isso, mestres, hoje, que distorcem a palavra, o evangelho cristocêntrico, bibliocêntrico, o evangelho simples, as pessoas estão caçando facilidades, não estão caçando um evangelho genuíno, de transformação. Mas uma coisa é certa, João Batista está pregando uma mensagem, se você contextualizar o capítulo 3, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, dizendo, a mensagem dele: eu vos batizo com água, mas vai vir um que é maior do que eu, que não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, esse vos batizará com fogo do Espírito Santo. Ele estava falando de Jesus. E quando Jesus, no livro de João, vem se aproximando de João Batista, no Evangelho de João, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de João Batista não tem paralítico levantando.
Não tem revelação de RG, de CPF e de nome. É só a mensagem de arrependimento. Mas quem está se aproximando da mensagem de João Batista? Jesus. A mensagem de João Batista de arrependimento atrai o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Tem muitas mensagens de autoajuda, de amassageação de ego, revelações ou adivinhações de CPF, de RG, de nomes que Jesus não está. E tem muita mensagem dura que as pessoas falam: Deus não está nessa mensagem. Jesus não está nessa mensagem, João Batista. Mas João Batista tem a visão aberta e está pregando a mensagem que o Espírito de Deus conduziu a ele pregar. E ele vê o Cordeiro de Deus se aproximando da mensagem dele, a qual, quando Jesus chega num culto de João Batista, Jesus fala: eu vim para ser batizado por ti. Ele fala: eu careço ser batizado pelo Senhor. Jesus disse: não, importa-me cumprir a justiça de meu Pai. Cumprir-se a justiça de Deus, eu tenho que ser batizado. Que mensagem tremenda, irmãos. A mensagem de João Batista dura, de arrependimento contra o pecado, contra a hipocrisia dos fariseus, irmãos, contra o adultério de Herodes. Irmãos, lá está Jesus na mensagem dele. Lá está Jesus no culto dele. Mas enquanto Herodes e os religiosos da época, como os fariseus, que não pregavam a verdade, Jesus não estava no culto deles. Tem muito culto que Jesus não está. Mensagem ainda de arrependimento. Quando Jesus pregou a sua primeira mensagem em Mateus 4,17, foi: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Porque quem preparou o caminho para Jesus? João Batista. E Jesus não invalidou a mensagem de João Batista. João Batista pregou arrependimento. E Jesus veio pregando arrependimento. Jesus foi assunto aos céus. E a mensagem dos discípulos foi arrependimento também. E eu vou encerrar com um versículo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos, também sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque o Senhor, ou seja, eu sou santo, o Senhor. Em toda a vossa maneira de viver. Deus te chamou para poder ser diferente das pessoas do mundo. Deus te chamou para que a luz do Espírito de Deus resplandeça tanto por lá de fora como por lá de fora. E aonde você chegar, tanto do lado de dentro como por lá de fora, e aonde você chegar, em suas atitudes, em seu vocabulário, no seu vestir, no seu andar, as pessoas vão olhar e enxergar em você, em mim, a essência de Cristo Jesus. A essência de Jesus. Então entenda isso aqui, irmãos. Entenda esta palavra. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Os discípulos não invalidou a mensagem de João Batista. Jesus não invalidou a mensagem de arrependimento e mudança de vida. Os discípulos pregou, e nós também temos que pregar essa mensagem. Todos aqueles que oram têm uma visão aberta, têm uma vida de oração e de consagração, têm a visão aberta para entender a simplicidade dessa mensagem que eu estou pregando, irmão. Não precisa ser um intelectual, um doutor em divindade, para poder entender a simplicidade de servir a Deus e de viver na presença de Deus. Por isso que Deus chamou homens indoutos que não sabiam nem ler nem escrever, mas é homem cheio do Espírito de Deus que temia a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma em tuas mãos, meu Deus, o teu filho, tua filha nesse dia de paz. Dê força para eles, que eles venham compreender esta palavra, entender esta palavra, e que venham santificar as vossas vidas em toda a vossa maneira de viver. Em nome do Senhor Jesus.
que a palavra do Senhor possa produzir frutos dignos de arrependimento no coração do teu povo, em nossos corações, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.